Postei pra vocês ontem falando sobre a vida sexual do casal e simplesmente o vídeo viralizou porque eu achava que não, mas realmente esse tema é um tema que quase ninguém fala sobre e ele é muito necessário. E por que eu vim falar sobre isso de novo? Eu tava refletindo muito sobre os comentários de algumas pessoas falando sobre o quanto a gente fala sobre a vontade da mulher e não fala sobre a vontade do homem. E eu, assim como muitas lá nos comentários, também passei pela mesma situação. Porque meu marido, eu sempre vi isso como um respeito. Então ele acabou não tendo tanto interesse, não chegava tanto. E como eu falei, via isso como um respeito, né? Por ele saber que eu tava diferente, assim como de certa forma, como eu falei no último vídeo, às vezes a gente realmente tem dificuldade de entender que assim como a gente também tá com um turbilhão de sentimentos sem entender o que tá acontecendo, muitas vezes eles também estão assim. Então, às vezes é o jeito deles de lidar com aquela situação e muitas vezes eles não sentem muita vontade, assim como a gente pode ter, como eu vi muitas falando que o libido tava lá em cima. Então, como no meu caso, meu marido também não teve tanta vontade nessa gravidez, durante muitos dias eu me senti mal e pensava que, tipo, ele simplesmente não me amava mais. Sim, fiquei deprê. Simplesmente pelo fato de que eu já não tava mais me sentindo bem comigo mesmo. O nosso corpo, ele muda completamente. O meu peito, ele tá quase lá no chão, eu tô imensa. Então, assim, a gente se sente com a autoestima lá embaixo e não se sente confiante, principalmente quando eles não nos procuram. E eu vi muitos falando nos comentários, inclusive, que depois que o bebê nasceu, simplesmente se afastaram e não tinham mais relação de casal. Mas eu também vi um comentário que mexeu muito comigo, que me fez refletir que eu estava no caminho certo, no sentido de que ambos estão na mesma missão, que é a missão do bem maior, que é o nosso filho. Então, um tem que tentar entender o outro e colocar na balança que o principal é ter respeito, carinho, atenção, cuidado, principalmente nessa fase que a gente não tá tão legal. Então, o que me deixa tranquila é que, independente da questão sexual, meu marido sempre se mostrou presente pra me ajudar em tudo, pra me apoiar, pra demonstrar carinho. Então, no final disso tudo, o importante é ter respeito. E a gente também tentar entender que, assim como pra gente, o emocional e o hormonal mexe muito, pra eles, de certa forma, isso também pode acontecer. Mas o que me deixa tranquila é exatamente saber que o respeito tá tendo em primeiro lugar, e isso que importa. O cuidado e, principalmente, na missão final. Agora vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos para saber como que vai ser o pós-parto. Então, se você gostou desse conteúdo, fica aqui no meu perfil e acompanhe, porque sim, eu vou falar para vocês sobre isso depois que meu filho nascer.